Olá pessoal, venho aqui com uma questão de mecânica clássica ou uma demonstração bastante importante que pede para a gente demonstrar que a conservação da energia, ou seja, a energia cinética mais a energia potencial, é constante para a dinâmica rotacional, ou seja, para o mundo das rotações, né? Na mecânica clássica, a gente vê que sempre que eu tenho forças conservativas agindo sobre um sistema, a energia mecânica se conserva, né? Ou seja, sabemos que a energia cinética mais a energia potencial, ela é conservada, ou seja, ela não varia com relação ao tempo, ela é sempre constante. Vimos que a energia cinética para a segunda lei de Newton, né, na forma usual na mecânica clássica, é um meio de mv quadrado. E a energia potencial é vista como sendo menos a integral de f de x dx, não é isso? Ou também essa força pode ser vista da seguinte forma: f de x é menos dv dx, não é isso? Então, vamos fazer essas analogias para o mundo das rotações. Nas rotações, quando a gente fala de massa, a grandeza que a gente faz analogia à massa das rotações é o momento de inércia, representado pela letrinha I, tá? Quando falamos de força na dinâmica de rotações, a grandeza que a gente faz analogia é o torque, tá? O I é o nosso momento de inércia e o nosso N é o nosso torque, tá? Ou seja, vamos fazer tais analogia. Na mecânica clássica, a segunda lei de Newton é representada da seguinte forma: m dx, a segunda derivada da posição com relação ao tempo, é igual à força, não é isso? Ou melhor, m vezes dv dt é igual à força. Ou seja, fazendo a mesma analogia para a dinâmica rotacional, teremos o quê? Que a massa é equivalente ao momento de inércia, né? Nesse nosso caso, I, né? Vezes quem é o nosso dv dt. No, na nossa expressão, vamos ver que a velocidade no mundo das rotações vai ser representado pelo ômega, né? Mas também esse ômega pode ser visto como a derivada da posição angular com o tempo. Ou melhor, a gente pode representar esse dθ dt como sendo um θ ponto, tá? Em que o θ ponto significa a primeira derivada da posição angular com relação ao tempo. Ou seja, nosso dv dt vai ser o quê? O nosso dθ ponto dt, não é isso? E é igual a força, que para a dinâmica rotacional é igual ao momento de inércia. Ou seja, essa é a nossa segunda lei de Newton para a dinâmica de rotações. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa expressão, vamos multiplicar por θ ponto. Então teremos o quê? I vezes θ ponto vezes dθ ponto dt é igual a n vezes θ ponto, tá? Eu vou trazer esse I θ ponto para dentro da derivada. Vou trazer o nosso momento de inércia para dentro da derivada. E vou reescrever da seguinte forma. Vou escrever que essa derivada d de t é igual a 1 meio de momento de inércia, né? Que caiu para dentro da derivada. Como esse θ ponto vai cair para dentro da derivada, θ ponto vezes θ ponto vai dar θ ponto ao quadrado. Por isso que eu escrevi esse 1 meio, que é como fator de correção. Que a derivada de θ ponto ao quadrado é o quê? I
é 1 meio vezes 2 e θ ponto ao quadrado. E fazendo essa derivada vai ser exatamente igual a isso. Ou seja, isso é equivalente, tá? Menos n θ ponto igual a zero. Beleza? Então cheguei nessa expressão aqui. Porém, vamos desenvolver isso. dt de 1 meio de θ ponto ao quadrado, não é isso? Θ ponto ao quadrado, menos, vimos que a força na dinâmica, na forma clássica, é escrita dessa forma, né? Como a grandeza que faz analogia à força na dinâmica rotacional é o momento de inércia, então a gente pode escrever o momento de inércia como sendo uma variável com relação que depende apenas do θ, né? Ou seja, tudo isso que eu estou fazendo só é válido quando o torque depende de θ. Isso é igual a menos dv dθ, tá? Ou seja, fizemos uma analogia entre a força e o torque, ou seja, entre a mecânica clássica e a mecânica rotacional, entre a mecânica newtoniana e a mecânica rotacional, tá? Então vamos reescrever isso aqui. Logo, nosso n é o quê? Menos dv dθ. Só que quem é o nosso θ ponto? É o dθ dt. Tudo isso é igual a zero, tá? Ou seja, quem é esse termo aqui? Vimos que a energia cinética na mecânica newtoniana é 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, na dinâmica rotacional, qual é a grandeza que a gente relaciona com a massa? É o nosso momento de inércia. E qual é a grandeza que a gente faz analogia com a velocidade? É a nossa derivada da posição angular, que é o nosso θ ponto. E tudo isso, quando a gente faz essas analogias, isso daqui vai ser equivalente à nossa energia cinética, né? Que é 1 meio de I θ ponto ao quadrado. E olhando para essa equação, matematicamente isso não é muito aceito, né? Mas sempre é válido, tá, gente? Podemos cortar esses dois de θ aqui e chegaremos na seguinte conclusão, que d dt da energia cinética mais, menos com menos dá mais, né? dv dt é igual a zero. Como isso daqui é uma derivada de somas, eu posso expressar da seguinte forma: d dt da energia cinética mais a energia potencial é igual a zero. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que quando eu derivo a soma da energia cinética com a energia potencial com relação ao tempo, essa derivada é zero. Isso quer dizer que tudo isso daqui, para essa derivada ser zero, isso daqui tem que ser o quê? Uma constante, porque sabemos que toda derivada de uma constante é zero, né? Ou seja, isso quer dizer que o somatório da energia cinética com a energia potencial é uma constante, ou seja, não varia com o tempo, tá? A energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial, nas rotações também é válido, tá? Ou seja, a conservação da energia mecânica prevalece para o nosso para a nossa dinâmica rotacional, ou seja, o somatório da energia cinética mais a energia potencial é constante, tá? E importante lembrar, isso só é válido quando a gente estabelece isso daqui, que o torque depende apenas do ângulo. Por quê? Fizemos essa analogia aqui, tá, gente? Então, é isso aí, pessoal. Conservação da energia mecânica demonstrada.